Samurudandum awan kajandauti Painhau amajatu minhão Pabinak tuncaru minhau naik parichau Ipei amajad murukutupan susui Samurudandum awan kajandauti Painhau amajatu minhão Pabinak tuncaru minhau naik parichau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos hoje a nossa entrevista Blutenburg em Foco, entrevista Cristina Wapchana, um pouco com a sua voz. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais desse fantástico escritor, com todas as suas obras, o seu processo também criativo e o seu engajamento. Então, para começar, meu nome é Andréa Menescal, eu sou uma das coordenadoras do Blutenburg em Foco. Blutenburg em Foco é um projeto de promoção da literatura brasileira infantil e juvenil no mundo. E vou começar chamando os meus colegas Cristiane Salles e Jô Oliveira para se apresentarem rapidinho. Então, como você disse, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Cristiane Salles e, resumindo, eu sou uma pessoa apaixonada por livros e leitura. E eu trabalho justamente fazendo formação de leitores. Jô, você. Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom, eu sou o Jô Oliveira, sou ilustrador e faço parte dessa trupe que tenta promover a literatura infantil e juvenil brasileira, principalmente basear essa nossa divulgação. A gente se baseia no acervo que tem a Biblioteca Internacional de Munique, né? E, enfim, eu estou muito feliz porque eu sou amigo há muitos anos, já ilustrei um livro dele. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu fui vacinado com a segunda dose, em homenagem a... Tá bom? Boa tarde, Jucaré. Então, vamos chamar o nosso convidado, querido Cristina Wapchana. Bom dia, boa tarde. Boa tarde em Munique, né? Bom dia para vocês. Boa tarde aqui também. Aí já é quase boa noite, né? Aqui já é noite, na verdade. Da noite, me desculpe. Então, mas lá em Roraima está 3 minutos depois, já no período da tarde. Aliás, é uma hora antes, né? Então, obrigado pelo convite. Creio que vai ser um encontro maravilhoso. O Jorge é um parceiro de bom tempo, ilustrou um dos nossos livros. A Andréa, que entrou em contato, tem esse livro A Boca da Noite aí nessa biblioteca tão importante para o mundo. Cris, que é uma mediadora extraordinária também, então vai ser um encontro daqueles. Muito obrigado. Obrigada a você. Então, Cristina, para começar, nós gostaríamos de saber, quer dizer, nós vamos falar aqui um pouco, o Cristina Wapchana vem de Roraima, do povo Wapchana, está morando em São Paulo, já recebeu vários prêmios, tem os livros na Biblioteca Internacional de Blutenburg, mas nós gostaríamos de saber, por você, quem é Cristina Wapchana? Um ser humano que se propôs a partir da visão e da vivência tradicional, ajudar a dar uma desacelerada nesse mundo para que as pessoas possam ter um olhar melhor sobre o tanto de beleza que nós temos e não deixar que toda essa magia que construiu esse mundo, formou esse mundo, deixe de existir, né? As pessoas estão tão acostumadas com tanta velocidade, as coisas belas vão ficando
de lado, mas é isso. Sou um ser humano batalhador pela vida. Ok. Então, vamos descobrir um pouquinho mais sobre você. Cristiane e eu vamos sair e nós vamos deixar você com o Jô, que vai começar um pouquinho da história. Jô, Obrigado. liga aí o seu microfone, por favor. Liga o seu microfone, Jô. Queria conversar contigo. Opa! Hein? Não está? Agora, funcionou agora, tá beleza. Tá legal, não sou eu. Viu? Bom, Cristina, você sabe, nos conhecemos há um bom tempo, né? Eu tenho acompanhado o seu trabalho, eu tive a felicidade de ilustrar um livro seu. E como você sabe que todo o povo brasileiro, né? Obrigado. O povo brasileiro, por ignorância, por falta de informação, acha que todos os indígenas brasileiros são iguais, né? São todos. Legal. Seguinte, nos conte um pouco sobre a história do seu povo, né? De onde vive, onde vivia, quando fez o descobrimento, e, enfim, a trajetória, resumindo, do Ô, Jô, bom estar com você. Jô, antes de falar do meu povo, é bom a gente também falar sobre como estão os povos indígenas brasileiros. Atualmente, ainda temos, oficialmente, depois do censo de 2010, 305 povos falando 274 línguas, estão em todo o território brasileiro. A maior parte está na região norte, e que são os mais falantes também. E o povo do Nordeste fala menos, porque o primeiro impacto foi lá. Então, foi difícil segurar a cultura a partir de uma invasão tão violenta como foi a dos portugueses. O meu povo é lá de Roraima, é um dos 16 povos, está entre os 20 grandes povos do Brasil, mas nós somos 14 mil, morando 7 ou 8 mil no Brasil e o restante na República Federativa da Guiana. Esse povo vive nos Campos Naturais de Roraima, perto do Monte Roraima, e vive há mais de 4.500 anos naquela região. Então, um povo já bem antigo, bem estabelecido. E a gente fala assim como povo, Jô, porque é costume ainda, por falta de informação, se chamar de tribo, mas tribo não faz sentido para a gente, porque nós somos completo. É como se eu falar, Jô, você é da tribo brasileira, tu vai achar meio estranho. Por quê? Porque falta o peso do povo brasileiro, falta a beleza do povo brasileiro, falta todo o conhecimento que o povo brasileiro adquiriu, e falta tudo. Um povo é feito por muitas tribos. Então, tem a tribo que faz o carro, que faz o livro, que faz a roupa, que faz a plantação. Então, o povo é feito de muitas tribos. Por isso que deve ser tratado de povo. Imagina que o povo nosso está há 4.500 anos e o povo brasileiro 500. E aí chegou agora, um dia desses, tá chamando a gente de tribo, se nós somos suficientes, autossuficientes na medicina, nas nossas tecnologias necessárias para a vida, tudo para a vida a gente sabe. Então a gente é completo. Então, uma tribo não é completa. É como dos ilustradores, quando vocês se reúnem, vão conversar sobre ilustração, sobre história, dos futebol, vão conversar sobre futebol, mas não sabem fazer, por exemplo, a chuteira deles. Eles dependem de outros que façam o equipamento dele. Então, o sentido de tribo é mínimo, e o povo ele é completo. Então, nós somos povos completos, e eu sou Wapixana, não sou um indígena Wapixana e não um índio. O índio generalizou tudo, por isso que mataram uma galera muito grande. Para dizer que tudo era igual, mas cada povo é um povo, e essa palavra índio deve ser retirada, expulsa do vocabulário, colocar indígena, porque indígena é originário daquele lugar. Não estou te ouvindo, Jô. Alô? Apareceu agora o alô.
Porque é o seguinte, eu não controlo. Quem controla é o pessoal Mas em agora Munique, ficou né? legal. É Munique. Então, assim, eu queria saber quando começou a sua atuação como escritor, né? E, se não me engano, em 2004, na Feira do Livro da Fundação Brasileira de Literatura, né? De livro infantil e juvenil, houve um grande encontro de escritores indígenas. Estava naquele momento, ou foi aí que nos conhecemos. E eu queria saber como começou. Você começou ali, naquele momento, ou você já tinha feito alguma coisa, tinha escrito alguma coisa antes que fez com que você fosse convidado a participar É interessante, aquele encontro foi feito pelo Daniel Munduruku, e depois eu vim morar no Rio para ajudar ele a fazer o encontro. O encontro acontece desde 2003, ou talvez um pouco antes, já tem uns 18 anos que acontece esse encontro de escritores e artistas indígenas. E antes de chegar a esse encontro, eu já escrevia, mas não tinha nada publicado, já tinha composições premiadas e tal. Mas na literatura eu comecei a escrever uma história, Jô, que é uma história sobre tipo uma seita, uma coisa assim obscura, que tem lá na nossa região, isso dentro do Brasil, na Venezuela, na Guiana, daqueles povos, que chama Canaimã, Rabudo, que ele mata outros seres. Então, uma entidade que vive há milhares de anos fazendo isso. Então, eu quis escrever sobre esse ser, mas chegou um momento que eu fiquei com medo. Eu comecei a escrever em 2000. E eu fiquei com medo de escrever, Jô, por causa da espiritualidade, que era muito forte. Eu fiquei realmente com medo de encarar um canaimé desse numa das minhas viagens por lá. E aí eu parei de escrever, mas a ideia é continuar essa história, que ficou com 36 páginas, e fazer um filme. Eu nem sabia que ia estudar cinema depois, mas a minha ideia, a princípio, quando eu comecei a escrever, era fazer um filme. E aí eu vou para o Encontro de Escritores, reescrevo A Onça e o Fogo, começo a ajudar o Daniel no Encontro de Escritores, em toda a produção. E em 2009 eu consigo publicar o primeiro livro, que é A Onça e o Fogo, ilustrado por Elton Faustino, um rapaz que mora lá em Roraima. Um livro lindo. E esse livro participou do concurso Tamoios para escritores indígenas em 2007, e ele ganhou como a história da Finilígia, né, dos escritores indígenas. E aí, em 2008, eu mudei para o Rio de Janeiro, em 2009 eu publico, e aí eu só volto a publicar em 2014 em diante, aí eu vou fazendo devagar, né? Perfeito. Bom, agora é a Cristiano que vai fazer as perguntas. Obrigado. Obrigado também, Jô. Então, Cristino, eu vendo as suas obras, eu fiquei achando que a sua escrita é muito fluente. E a minha pergunta é: em que escritores você lê? O que te inspira para você soltar uma prosa assim tão fluente? Bom, antes disso, Cris, eu tive assim, acesso ao livro, comecei a ler, já tinha mais de 20 anos, 25 anos, que eu comecei Nossa. a ler mesmo, e aí depois ter o prazer de ler. E aí eu li os clássicos, os autores clássicos, li também aquelas coisas de autoajuda, para até me entender um pouco mais, né? E aí comecei a ler autores que eu realmente fiquei apaixonado, que foi Bartolomeu Campos de Queiroz, o Mago da Palavra. Tive o privilégio de conhecer ele, conversar com ele. Daniel Munduruku, tinha que ter uma experiência nessa literatura indígena. O Daniel é um cara extraordinário para isso, é um amigo, um parceiro, né? E aí comecei a ler outros, Marina Colasanti, Ana Maria Machado, e aí fui abrindo o leque para entender o que era uma literatura infantil, a linguagem. Jô Oliveira, inclusive ganhei um livro do Jô, que ele
fez do Hans Staden. Staden. Ele fez em quadrinhos. Aí nós andando lá pelo Rio de Janeiro, entramos num sebo e ele comprou e me deu de presente, sabe? Foi extraordinário. Que legal. Mas tem muitos autores assim que me chamam a atenção. Morreu um de Israel há pouco tempo. Eu não lembro o nome dele. Amos Oz. Amos Oz, isso, maravilhoso. Li aquele norte-americano que fez, é descendente indígena, que fez Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Não lembro o nome dele, não, mas é um nome fácil também, mas não lembro o nome dele. É um livro histórico assim, excelente. E aí fui a 100 Anos de Solidão, do Gabriel, a Aureliano Buendia, como é que esquece? Então são grandes autores que tiveram uma influência assim na vida, né? Isso, bom demais saber. Eu acho que o escritor tem essa história forte de leitura, né, Cristina? Não há como você, esse termo é forte, mas parir um texto forte sem ter um background, né, uma força por trás, né? Muita leitura, eu sempre digo isso. E eu depois que eu escrevi, recebi a história do A Boca da Noite, que foi em 2014 que eu fui fazer para o Encontro de Escritores, aliás, para o concurso Tamoios de autores indígenas que tinha ganhado a Onça e Fogo em 2007, eu estava pretendendo escrever uma história de uma pesquisa sobre o veneno que pega peixe, timbó. E aí tinha uma morte de uma criança que eu não conseguia resolver. Eu achei ela tão fatálica, assim, sabe? Que eu achei, não pode ser assim, ela tem que ser mais interessante. E eu passei uns 3 meses pensando em como escrever, e eu combinei com os autores indígenas, porque estava dando pouca inscrição, falei, vamos nos inscrever cada um, coloca 2 histórias para ver como nós estamos como autores. E aí, estava perto do final, do final da inscrição, eu estava com o Rony Assiri e o Thiago Haki, nós tínhamos acabado uma atividade no Rio, no Sesc Três Rios, eu morava no Rio e fomos para casa no Rio. E era um sábado, eu falei, amanhã vamos fazer um churrasco, vocês bebem, que eu não bebia, bebe à vontade, mas quando for 8 horas da noite eu vou entrar no quarto para parir a história que vai ganhar o concurso. E aí aconteceu o churrasco, mas quando foi 8 horas eu falei para ele, tá na hora de parir a história, eu vou entrar no quarto. Os 2, cada um tinha colocado 2 textos e estava aguardando, estava pronto. Eu sempre deixo para a última hora mesmo, assim, mas não foi tão proposital. E eles ficaram brincando, falaram o nome dos títulos. Eu falei, tá bom. E quando eu abri a porta, quando eu empurrei a porta, apareceu esse curumim espiritual e falou assim, A Boca da Noite. E aí eu só virei para eles e falei, A Boca da Noite, não esqueçam, A Boca da Noite que vai ganhar o concurso. E aí entrei no quarto, fiquei com esse curumim me contando a história até umas meia-noite, depois fui dormir, e ele voltou e me acordou às 4 da manhã, e fomos até umas 8 da manhã, por aí, papeando, e saiu esse livro, essa história extraordinária, A Boca da Noite. Daí eu entendi que as histórias, elas têm um espírito próprio, uma alma própria, e quando elas querem se materializar, elas procuram alguém para fazer. Resultado do concurso, o livro Boca da Noite não ganhou como principal, mas ele ficou como o segundo colocado, e eles queriam premiar os 2, e aí tiveram que premiar, ganhou menção honrosa. Mas uma das avaliadoras um dia encontrou, Cristina, sabe que eu encontrei um texto lá que era tão bonito, que tinha um curumim, mas tinha um outro lá também muito bonito, que falava sobre uma onça, mas eu achei meio branco esse. Aí eu votei nesse. Falei, o do curumim era o meu, da onça foi que ganhou. Falei, mas pois é, aquele outro tinha uma coisa branca assim. E o outro, de fato, o meu colega ganhou, que mora na Europa também, ele, Krenak, e estava começando a entrar nesse meio, nesse universo indígena, né? Então, por isso que ainda aparecia um pouco. Mas eu entendo que as histórias são assim.
Acredito. Que história bonita. É bom a gente saber de onde, como é que surgiu a Lenda da Noite, né? Esse livro tão premiado, maravilhoso. Pois é, É, saiu assim, foi pois isso. é, Não mudou, não alterou. lindo. E E ainda veio ilustrado pela Graça brindado, né? Lima, né? Isso que eu ia dizer, ainda veio Pois brindado com a é, ilustração da Graça Lima, que é uma sumidade também maravilhosa. sim. E estou Então, fazendo um outro com a Graça. Vai a sair em outra. janeiro do ano que vem. Era para ser Opa, em julho, mas não deu certo, mas está combinado para janeiro sair pelo Clube Leiturinha uma história chamada Gente Chuva. E provavelmente vai ter Gente Fogo, que porque legal. eles me encomendaram uma história e eu escrevi a história, mas eu coloquei uma parte sobre fogo por causa dessa queimada que teve na Ah, Amazônia e sim, tudo mais. verdade. Só que eu escrevi uma página, assim, e parece que foi tão... Virou um texto separado dentro da história. E aí a Graça, foi sugestão dela fazer a história do fogo também. E aí eu estou pesquisando, vai ser uma história também que deve sair no Clube Leiturinha, não sei se ano que vem. Muito Mas é legal. isso, é um privilégio, né? Cristino, deixa eu te perguntar uma coisa. Estão pedindo aqui no chat para você mostrar seus livros, mas eu tenho uma curiosidade. É, como é que. Porque a gente, quando a gente quer que os nossos filhos, nossos alunos, nossos familiares virem leitores, a gente conta histórias, não é? A gente abre um livro, a gente conta, a gente canta as cantigas, a gente traz para o mundo letrado. Como é que isso funciona, com o povo indígena? Como é que isso funciona? Bom, as histórias são o que move os povos. Não existe nenhum povo sem suas histórias e nem a sua própria história de existência. E as suas muitas histórias, que essas histórias elas têm a finalidade principal de dizer como passamos a existir e justificar tudo que existe no mundo. Tudo que existe no mundo é justificado pelas histórias, não tem outro jeito. Então, e as histórias têm a sua função, as suas funções, né? De educar, de dizer como as coisas são, elas ensinam a própria medicina, a própria cultura, elas trazem os heróis. Todo povo tem herói, todo povo tem seu salvador, tem o ruim, tem o mal e tem o bem. Então, ela traz todo esse universo. Por isso que as histórias são tão extraordinárias. Por isso que ninguém vive sem história. Cristino, mas Independente dela assim, estar escrita ou não, ela fala. então, isso que eu ia te perguntar, mas isso funciona numa roda? Como é que isso se perpassa De isso muito jeito. Não é só de roda, não. Não? Talvez o de roda seja o menos. O que menos aconteça. Acontece muito quando você está... minha mãe contava histórias para gente, às vezes à noite em grupo. Meu pai contava histórias às vezes em noite em grupo. Mas ela tinha momentos que ela contava para ensinar, para educar. E era o momento que ela catava piolho, soprava a cabeça da gente naquele ar quente, ela soprava, que coisa magnífica, extraordinária. Então, ela contava as histórias, a gente ia entender. Quando acontecia alguma coisa que fazíamos que não era legal, ela contava uma história também, com aquela cena dentro, o resultado daquela cena. E aí não precisava agredir, não precisava fazer tantas coisas desse tipo, né? Então, as histórias são fundamentais para qualquer idade. Que legal. Então, olha, a minha terceira pergunta, que agora eu quero que você mostre seus livros, senão o povo vai brigar Tá comigo. bom. Então, se eu não estiver errada, muito recentemente, agora só no século XXI, é que a gente está tendo acesso à publicação dos indígenas mesmo, a literatura para crianças e jovens escrita por indígenas. Vou tirar uma exceção aqui do Daniel Munduruku, né? Porque ele já publica há mais tempo, mas se eu não estiver enganada, só ele. Agora, nesse último século, é que a gente tem visto um movimento mais forte. Você citou aí da Finilige, o concurso Tamoios. Eu acompanho isso desde muito cedo, porque eu também sou votante da fundação. Então, eu vi esse movimento crescer, vi esse movimento nascer. Então, a minha pergunta como é que você vê esse processo e também como é que você vê esses poucos outros livros que nós temos, mas que foram publicados há mais tempo, há 20, há 30 anos atrás,
por não indígenas? Vou chamar assim, por não indígenas. Algumas literaturas, né? A indianista, que era daqueles dos sertanejos que viajavam para desbravar, como tinha os irmãos Vilas Boas e outros mais. Os indigenistas, que são os antropólogos que vão para fazer outras coisas, como a Betty Mindley, que escreveu sobre o... e aí tem... Vamos colocar aquela literatura mais antiga que fala dos indígenas, a literatura clássica, que é o romantizado e tudo mais. E aí chega, então, os autores indígenas a partir de 80, começa lá por Marcos Terena, Eliane Potiguara, e aí veio Cacá Verá, são os nomes mais conhecidos, né? Cacá Verá. O Cacá Verá foi o que deu boom na literatura indígena, para se conhecer o que é a literatura indígena. Porque quando ele publicou, acho que Terra de Mil Povos, em 94, saiu no Fantástico. Uma coisa extraordinária, um índio escreveu uma história, virou escritor, uma coisa extraordinária. E aí o Daniel entra em 96 com o livro Coisas de Índio, Coisas de Infantil Juvenil, que ganhou até o Jabuti, primeiro prêmio Jabuti dele. E aí, já no início de 2000, nesse período até 2000, ele conhece Yaguaré, conhece outras pessoas e vai influenciando. E quando chega em 2002, 2003, é que ele junta com a Finilige para criar um encontro de escritores e artistas indígenas. E a Finilige tem um papel assim, extraordinário nisso. Cria o concurso Tamoios, que é para escritores indígenas, e cria o concurso Curumim, que é para professores que trabalham com livro de autores indígenas. Então, fizemos esses encontros, fazemos até hoje no encontro da Finilige, e aí foi despertando vários autores. Eu conheci o Daniel Munduruku lá em Roraima quando ele foi fazer uma atividade no SESC. Então, o SESC falou, tem um cara aqui interessante para você conhecer, hein? E aí me chamou, conversei com ele, levei ele numa aldeia que eu fazia trabalho, e aí, a partir do momento de 2003, por aí, eu comecei a fazer a produção com ele do Encontro de Escritores, e fiz até 2014, mais ou menos, a produção do Encontro de Escritores e artistas indígenas, e foi aí que surgiram todos os indígenas, autores, a Graça Graúna, a Rônio Assiri, um monte de outros autores, Thiago Haki, Graça, nome dela, mas um monte de outros autores aí que surgiram a partir daí. Então, até o Daniel, nós tínhamos aí menos que talvez 5 autores. A partir desses encontros, hoje temos quase 60 autores que publicam por editoras comerciais. Aí, se você for colocar autores que moram nas terras indígenas, que fazem trabalho com prefeitura, com governo, com universidade, isso aí aumenta para 700, 800. E aí, só os autores que publicam por editoras hoje tem mais de 220, 250 livros publicados, né? Então, tem toda uma história por trás disso. E o Daniel foi muito responsável por isso. O Daniel é o cara principal dessa difusão, desse ajuntamento, dessa explosão do que temos hoje de autores indígenas, e eu por tabela, né? Que bom te ouvir. Eu vou começar mostrando, você não mostrou? Esse é uma antologia que você está contemplado, tem um conto seu aqui. E que mais? Mostra pra gente o que mais que tem de publicação, além daquele primeiro que você já mostrou, que é da onça, né? Mostra isso aqui, depois a gente passa a palavra para André. Tá. A Onça e o Fogo, livro publicado em 2009, meu primeiro livro, ilustrado por Elton Faustino, editora Manoli. A Oncinha Lili, 2014, editora EDB, antiga salesiana. A ilustração Águida Onça, é para criança de 3 a 5 anos. Sapatos Trocados, Maurício Negro, editora Paulinas. Esse livro faz a parte do acervo da Finilige. E eu fui com ele ao Salão de Paris de 2014. Maurício Negro ilustrou. Depois vem o Boca da Noite, cerca de 9 prêmios, entre eles o Jabuti e o Peter Pan na Suécia e outros tantos. Foi em 2016 que publiquei ilustração magnífica, uma obra de arte da Graça Lima, editora Zit. 2017, O Cão e o Curumim,
também foi em 2018 a publicação dele, e ele foi finalista do Prêmio Jabuti 2019, com Roger Mello, com Lúcia Iraquisuca, eu não lembro o nome dela, foi ela que ganhou. É um livro magnífico, é juvenil. Estou escrevendo a segunda história do Cão e o Curumim, história que eu vivi. Depois, o livro que saiu com meu amigo Jô Oliveira, a Celci, A Mãe do Pranto, pela editora Estrela Cultural, e o Jô que ilustrou. E aí, o último livro publicado é esse, A Cor do Dinheiro da Vovó, uma história que fala sobre educação financeira, também pela editora EDB, e a ilustração de Aline Dalacqua. E são esses, acabou de ser lançado agora, que eu não tenho em mãos, que é o livro Os Meninos Maluquinhos, 40 anos de do livro Menino Maluquinho do Ziraldo, e aí o escritor, ilustrador, vou já lembrar o nome dele, ele juntou, junto com a Melhoramento, 7 ou 8 autores, cada um fez uma história. Fábio, o nome dele, Fábio... Bom, e aí tem agora o livro que foi lançado dia 10, dos Meninos Maluquinhos, em homenagem aos 40 anos, em homenagem, claro, ao nosso amigo Ziraldo, está disponível pela editora Melhoramentos. E vai sair agora com Maurício Negro, em junho. É que o vizinho está fazendo barulho e me desconcentra. É verdade. Árvore de Tomoromu, a árvore do mundo, em que a frase de efeito é a seguinte: é o tempo que pinta o mundo, porque na história do Criador dá ao tempo todas as cores, ele distribui como ele quer, então é ele de fato que pinta o mundo. Nossa, que produção profícua, hein, Cristiano? Puxa vida, que eu acho até demorado, 12 anos de carreira, ter 7 livros. Não é não. É pouquíssimo. Não, você tem escrito. Daniel tem 25 anos, tem quase 60 livros publicados. Mas não é quantidade, prêmios, então que beleza. Olha, vou passar você para a Andréia, porque senão a gente fica aqui a tarde toda. Muito obrigada. Andréia, com você agora. O microfone, André. Obrigado, Cristina, por vocês estar fazendo aí a média para a gente, todo mundo esquecendo o microfone. Muitíssimo obrigada por mostrar todas as suas obras, né? Eu queria aproveitar já nesse começo e mencionar os livros que a Biblioteca Internacional Infantil e Juvenil de Blutenburg, aqui em Munique, possui, que é o Nós, né, com a sua participação, do Maurício Negro, organização dele, O Cão e o Curumim, como você mostrou aí, A Boca da Noite, claro, e Os Sapatos Trocados. Esse daí, realmente, eu vou visitar a biblioteca para poder ler, e vou fazer uma leitura lá na biblioteca desse seu livro, tá bom? Opa, que maravilha! Qual livro que você vai fazer? Do Sapatos Trocados? É linda essa história. Pois é, eu vou marcar um encontro lá para poder ir lá na estante dos livros em português para poder pegar esse livro e ler, então, diretamente lá da biblioteca. Mas eu quero só ressaltar, né, A Boca da Noite recebeu, digamos assim, foi escolhido para compor o que a gente chama em português o catálogo dos corvos brancos, né, The White Ravens Catalog, da biblioteca, que é uma seleção muito especial de cerca de 250 livros de todo o mundo, em mais de 20 línguas, e o Brasil sempre é contemplado com 5, 6 livros, no máximo. Né? Que privilégio! Realmente, esse foi de 2017, e o Nós de 2020, né? Então, para você ver, são, no máximo, 5, 6 livros que são escolhidos para esse catálogo, e nós temos tido o privilégio, realmente, de ver que vários premiados no Brasil estão lá, né? Vou voltar um pouquinho, antes de falar um pouco mais sobre a Biblioteca de Blutenburg e esses seus livros. Uma vez eu li, uma vez que você falou, jamais pensei que a literatura
fosse o meu caminho. E a sua carreira vai além da literatura, né? Você já mencionou um pouquinho sobre a música, fiz questão de colocar no começo dessa nossa live uma das músicas que você cantou e compôs, né? Você pode falar um pouco para a gente justamente sobre a sua produção musical e cinematográfica também? Bom, eu agradeço você ter colocado a música, foi uma surpresa, normalmente não começa assim. E falar que aquela edição foi feita pelo um rapaz indígena, Wapixana, Solon, que mexe com som, que é lá de uma comunidade indígena, Canauani, lá em Roraima. Obrigado, Solon, nunca te agradeci. Aliás, já te agradeci, mas aqui é um outro momento. Mas me tira uma curiosidade antes. Essa é a maior biblioteca infantil do mundo mesmo? Do mundo. Do Uau! mundo. Que legal. Realmente é uma biblioteca que tem... Acho que foi o Roger Mello, que já teve uma exposição aqui e tudo mais, ele estava, inclusive, falando, essa biblioteca, ela tem um porão enorme, com mais de 60 mil livros, né? É uma quantidade de livros realmente em inúmeras línguas, e esses porões, eles são fechados de uma maneira com aquelas portas que, se houver guerra, se houver fogo, se houver qualquer problema que possa destruí-los, que esses livros permaneçam, né? Digamos assim, superem e estejam vivos, digamos assim, depois de qualquer problema que tiver por cima da terra, digamos assim. Né? E ali existe uma pequena parte desse acervo que está liberada para acesso ao público. Aqui. Então, nessa estante, é uma estante que tem língua portuguesa, tanto do Brasil como de Portugal, mas muito mais com escritores brasileiros, né? E você está lá nisso daí também. Nessa composição toda, realmente, para nós é um grande orgulho também poder ter esses livros aqui, né, em Munique, que a gente poder ter acesso a isso, quer dizer, eu posso ir ali, semana que vem vou ler o livro seu, quer dizer, então é algo assim muito especial mesmo. Então, é a maior biblioteca infantil e juvenil do mundo. Isso é um castelo? É um castelo, tá vendo essa fotinha aqui atrás? Eu vi aí atrás aí. Pois é, essa foto... Nossa, que bacana. Então já tirou minhas curiosidades, um dia, quem sabe, eu vou visitar. Eu não vou. Tenho privilégio. Quem sabe não, nós estamos lhe esperando para fazer uma contação de histórias, realmente. Vai ser demais. E o pessoal da biblioteca, eles adoram quando os escritores vêm e autografam todos os livros que eles têm lá. E vou levar o restante que tem aqui. Ó, que formidável. Eles buscam tudo no acervo e aí você autografa e eles botam de novo lá. Ainda bem que tem outros indígenas do Nós aí, não sei se o Daniel está no meio, claro, mas não sei se ele tem algum individual, mas são 10 autores indígenas que estão no Nós, então são contemplados também. E o povo brasileiro agradece, os povos indígenas agradecem por esse privilégio de estar junto, poder cada um contar a sua história na sua língua. Eu queria só fazer a propaganda da minha irmã, que também é escritora, mas isso aqui é uma tese que ela fez sobre o Parichara e a Areruia, que são dois estilos é como se fossem manifestações culturais dos povos indígenas. E essa tese foi a melhor tese de mestrado de 2020, recebeu um prêmio lá em Brasília. O nome dela chama Juscleide... Juscleide, pronto, vamos ficar por aí. Feito pela Universidade Federal de Roraima. Pode dizer aí que a gente escreve Mendonça. Aqui no Juscleide Mendonça. Juscleide Mendonça, ok. Juscleide Pereira Mendonça. Diz de novo o nome do livro, só. Do Parichara ao Areruia. Ok. Bom, então vamos lá. Do professor de Havaí, Antônio Fioretti também, que faleceu logo, ele nem chegou, acho que, a ver esse livro publicado, ele foi à premiação, mas depois ele faleceu. Esse livro também é uma homenagem a esse cara extraordinário. Bom, então, eu estudei música, depois de
uma pessoa... Eu fui num garimpo uma vez, tinha 18, 19 anos, e um cara ficou... Eu falei que tocava violão, ele ficou duvidando. Eu falei, pois sabe de uma coisa? Eu vou sair desse buraco aqui, vou para casa e vou fazer matrícula na escola de música e vou estudar música. Eu já tocava violão, e aí eu comecei a estudar música clássica popular. Depois dei aula por 10 anos, fiz pelo menos 7 composições, participei de festivais de música, o primeiro festival de música feito pelo Sesc lá, chamado Canta Roraima. A música, essa que saiu, foi a que ganhou, mas nessa noite 2 músicas ganhou 2 premiações, e essa música foi muito importante porque ela mudou o regulamento de alguns festivais, não só de Roraima, mas fora, festival a nível nacional, porque antes eles não aceitavam língua indígena brasileira. Então, quando eu fui escrever a música, antes de escrever, uma pessoa me falou assim, você vai escrever? Aí dá uns toques assim na gente, que a gente não sabe que veio da onde. Eu falei, não, eu não vou escrever. Ela ficou surpresa. Mas por quê? Eu falei, porque como é que vocês querem descobrir a musicalidade do nosso estado se vocês vêm de fora e vocês estão excluindo a gente dentro da nossa própria casa? Eu sou Wapixana, minha música tem Wapixana, eu quero cantar em Wapixana, como é que vocês não permitem fazer isso? Aqui são 16 povos indígenas, vocês estão nos excluindo. E aí, 3 dias depois, eles fazem uma errata e falam assim, aceitamos em língua indígena de Roraima, 2 indígenas passou, e essa música ganhou. No entanto, eu só soube depois, não saiu no dia, só soube depois porque quem ganharia iria para o Festival Nacional, e aí eu fui, foi todo meio que escondido, só, talvez por ser um indígena, ter ganhado o festival, e aí o fato é que ganhou, acabou, entrou na história, e acabou, embora não tenha saído no jornal, em coisa alguma. E aí, consegui passar. Essa música é lindíssima. Ela é linda. Eu posso botar ela depois aí, para terminar aqui? Pode. Para terminar a nossa entrevista com ela, porque o pessoal curtir, porque ela realmente é lindíssima. Eu faço ao vivo, tenho até o violão aqui. Eba! Vamos lá! Mas eu tenho 7 músicas compostas, que pelo menos umas 3 eu não sei mais, mas tem pelo menos 5 premiações de música. E depois eu entrei na literatura, entre selos e outras premiações. Com 7 livros já chegaram mais de 15. E aí entrei no cinema, estudei direção cinematográfica, participei de alguns curtas. Eu tenho um curto chamado Uni/Versus, que está no YouTube. Participou de festivais importantes, não ganhou, mas estava lá. E aí eu parei um pouco com o cinema e descobri que era a literatura esse meu caminho, e aí eu estou na literatura, é o meu ganha-pão, a música vai em paralelo, mas o meu ganha-pão é a literatura, é a contação de história que depois entrou. Eu criei um grupo chamado Makunai Contos, eu, Sandra Maurami, que é a atriz, e Zezinho Rodrigues, que é o nosso músico, e nós 3 fizemos o primeiro conto-espetáculo do Sapatos Trocados, porque a história, como eu disse, ela é dona de si, e ela não me deixou contar, embora eu tenha escrito ela. E aí eu criei o grupo para poder a gente dividir as partes, e assim eu passamos a contar a história. Assim como Boca da Noite também não me permitiu. Então contamos com o grupo. E aí eu sei a parte dela e a minha, mas a história mesmo não me deixou contar sozinho. Olha que coisa. Eu ia até dizer para você, poxa, você pode contar e cantar os seus livros todos, mas pelo jeito não é bem assim, né? Não é. É incrível. Que interessante, que interessante. Não, e essa parte toda cinematográfica sua, a gente tem que começar a conhecer mais, né, Cristino? Realmente isso é muito pouco conhecido. Eu participei mais de curtas dos outros do que trabalho meu mesmo. Acho que vai chegar um momento, como eu falei, a primeira história que eu comecei a escrever que não terminei, eu quero fazer um longa. E aí, quando eu me dedicar a isso, eu quero me preparar, buscar grana fora e fazer um trabalho assim de primeira, não de uma ideia na cabeça e câmera na mão. Precisamos de luzes e maquiagem e todo o aparato que é necessário para fazer um bom filme.
Formidável. Falando em buscar fora, eu vou buscar fora também a sua atuação, né? Porque não foi só, quer dizer, A Boca da Noite é um livro traduzido em sueco, né? E dinamarquês. E dinamarquês. E você foi lá para poder receber justamente o prêmio Peter Pan, não é isso? A Estrela de Prata. A Estrela de Prata. Como é que foi isso? Eu não fui, não. Quem foi a Graça Lima. Eu estava aqui, eu fui para o lançamento das duas versões, no Salão de Gotemburgo, acho que 2017. Ah, achei que tivesse 2017. Não, 2018 ela foi, aí foi ela que recebeu a premiação. Mas tá. A versão que ganhou foi a versão sueca. Mas esse livro também entrou na lista de honra do IB, de 2018. E aí eu fui escolhido como escritor brasileiro. Aí eu fui à Grécia para receber o certificado e a premiação de escritor do infantil do ano, né, escolhido pela Finilige, brasileiro, e esse livro entrou nessa lista seleta dos melhores do mundo de 2018 e 2019. E por onde você andou mais? Eu gostaria de saber um pouco sobre a repercussão internacional do seu trabalho, porque eu acho que você não traz só a literatura, mas você traz todo o contingente da luta indígena, né, dos povos indígenas, da importância da sua literatura como missão política, social, estética e ética, como você falou uma vez. Eu já fui em Paris, aliás, na França, em Paris, em Grenoble, falei em universidade, junto com o Daniel Munduruku. Daniel sempre é um parceirão. Já fomos na Inglaterra, em Londres, falamos no King's College, em Paris falamos na Sorbonne, depois passei por várias cidades da Itália, e também na Grécia, em Atenas, falamos, e aí na Suécia, especialmente em Estocolmo, eu fui pelo menos umas 3 vezes para fazer trabalhos pela prefeitura, algumas escolas, de municípios também, como professora. Eu estou ficando ruim da memória mesmo. É uma professora que tem um trabalho junto com a Embaixada Brasileira, ela que sempre, quando eu estava por perto, ela chamava, dava um jeito, bancava, e levava até lá para fazer esses trabalhos com os alunos dela de língua portuguesa. Meu Deus, o nome dela eu não lembro. Clara Neto, não? Não é ela, não. Mas eu conheço ela também, é uma outra professora. Eu vou lembrar, não é possível. Que formidável. Raquel. Raquel, o nome dela. Raquel Rio. Ok. É isso aí. Tá vendo? Você tem que vir aqui em Munique também. Sim, eu fui na Venezuela também. Ok. Participei de um grande evento literário na Venezuela, em Caracas também, uma vez, eu acho que foi só. O resto dos países eu passei. Você teve contato também com parte do povo Wapixana fora do Brasil? Não, porque assim, estou falando lá em Roraima, né? Isso. Como são tudo parentes, é de um povo só, então eles ficam atravessando de um lado para outro. Então, os que estão na República Federativa da Guiana, que foi colônia da Inglaterra, falam inglês. Então, falam inglês e wapixano. Então, os brasileiros falam português e wapixano. Mas eles são parentes, ficam rodando. Eu conheci muitos, vários. Fantástico. Olha só, você pegou aí o seu violão, já tirou aí da caixinha para tocar para a gente? Eu vou chamar aqui o Jô e a Cristiane para estar junto com a gente e ouvir um pouco nessa rodinha aqui, né, não? Essa rodinha para a gente. Que privilégio, né, André? Pegar um escritor que é músico, é demais, viu? Samorotandum,
Mauancajandauti, Paingawa Majá Tuminha, Babinato Carumiau, Naik Parichau, Ipeia Majá Mulucupan, Sussuí, Samurotanu, Mauancajandauti, Painhaua Majá Tuminha, Babinato Carumiau, Naik Parichau, Ipeia Majá Mulucupan, Sussuí, Cap Caminal Mexeletupã, Cunharara, Urzinhal, Sudo Quitauaptinha, Mimisdia, Balcupe, Cuturzinhal, Cunuitinha, Intiuetinha, Pazutan, Saboruantaná, o ato tua mal que só te o Nike, o amar coração da e balcu, o amatinha alto, o abaco patipei, o narumbe, aqui eu quis e pei, chapalã. Quando fecho os meus olhos, vejo um lindo amanhecer, com muitas formas, desenhos e cores, toda a terra vestida de flores. Vejo a paz namorando arco-íris, estrelinhas tocando o meu chão, passarinhos cantando juntinhos, rodopiando a voar contramão. Vem comigo viajar nessa aventura, vamos juntos com sonhos brincar, vamos misturar todas as cores e de todos os sabores provar. Vem comigo viajar nessa aventura, vamos juntos com sonhos brincar, vamos misturar todas as cores e de todos os sabores provar. Vem provar, vem provar. Ai, que lindo! A gente podia ficar aqui o tempo todo ouvindo. É uma obra de arte também, né? A música é causa extraordinária. Eu levei 1 ano e 3 meses para fazer esse trabalho, sabe? Por isso Foi ficou tão inspiração bonito. assim também? Você sentiu que... A arte é arte. A arte não tem compromisso com você, assim como ela não tem com a gente. Se a gente deixar ela sair assim, aí ela sai como ela tem que sair. Ela vai ser bonita sempre, em qualquer lugar. Ela vem e flui do jeito que ela tem que fluir, né? E o Marco Aurélio, nosso amigo, um escritor. Ai, meu Deus. Não é que repente. bom, Marco Aurélio, você está conosco. Valdério. Valdério também? Cordel? Cordel, um abraço, Marco. Acho que tem gente de Roraima também, gente lá de Pernambuco, Brasília, nos vendo aí. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Prazer, todos vocês. E o Valdério estava contando aqui, né, que te viu cantar também, você cantou 2 outras músicas na Finipiri, né, em Pirenópolis. O Valdério está aí também, Fliperi, isso aí foi.
O Aldério é um escritor extraordinário, também faz umas pinturas, umas gravuras, estilogravura, Gravuras também incríveis. demais, incrível, ele é incrível. Obrigado, meu irmão. Vamos estar fazendo aqui algumas coisas depois. Então, fala para a gente um pouquinho, só para fechar, sobre essa sua atuação também, né, de utilizar a leitura como uma missão política e social. Acho que todo artista ele deve ter uma posição muito clara política, seja do lado maldoso, seja do lado que é a favor da vida, ele tem que se posicionar. Eu sempre posicionei a favor da vida, então o que eu escrevo vai estar relacionado a isso, o que eu falo, o que eu penso, vai estar sendo refletido através disso, na valorização, primeiro, do ser humano, e depois desse lugar belíssimo que nós vivemos, o único lugar que podemos viver, que é o planeta Terra, da necessidade de cuidar dele e combater esses criminosos que estão destruindo para tirar ouro, para tirar madeira, e muita gente do governo, o próprio governo, várias vezes falou que não ia dar um palmo de terra para indígena, que ia armar com fuzis os fazendeiros de Roraima para dar tiro indígena, e muitos indígenas votaram nesse cara, fazem propaganda para esse governo genocida que não trouxe nenhum benefício para o povo brasileiro, mas está deixando o povo brasileiro numa miséria, e o povo precisa acordar. E são os artistas que têm uma voz mais ampla, que reverbera mais, que as pessoas ouvem. Então, entre um político e um artista tem uma abrangência maior, tem um poder maior de influência. Então, por isso que um artista não pode ficar no meio do muro, ele tem que se definir e lutar pelo direito à vida. Se ele não luta direito à vida, deixa de seguir esse artista. A arte dele é boa, ela vai permanecer, mas a pessoa não, a pessoa desaparece. Mas é isso, eu sou um batalhador pela vida do planeta e pela nossa própria vida. Fantástico. Vou chamar o Jô aqui e a Cristiane para a gente chegar nesse momento de despedidas, né? Então, eu queria dizer que delícia de tarde, tão pouquinho, mas que gostosura, né? Ouvir o Cristino, saber um pouco mais sobre essa vivência, né, indígena, que é muito maravilhosa. A gente conversou pouco, mas eu acho que deixa um gostinho de quero mais, para a gente conversar mais outras vezes, e quem sabe a gente se encontra por esse mundão, não é, Cristino? Muito obrigada, viu? Obrigado também, Cris, é um prazer te conhecer. Igualmente. Querido Jô. Oi, bom, Cristino, foi um prazer conversar contigo, foi ótimo, acho que todo mundo aproveitou muito bem e espero que a gente se encontre de novo, você tem muitas coisas para contar para a gente. Muitíssimo obrigado, hein? Saúde e se proteja, meu amigo. Um abraço. Obrigado. O João é extraordinário. Uma vez estávamos num restaurante, ele começou a fazer os desenhos lá, muito esquisito, e a gente começava a ficar com vergonha, daqui a pouco ele mudava totalmente o desenho. É demais. Obrigado, João, pela amizade, pelo carinho. Poxa, muito obrigado. E hoje ele está de crachá, né? Mostra o crachá Pois aí. Hoje eu recebi a segunda dose, ou seja, Jô maravilha. E Jô Careca. Pois é, olha aqui, o Marco Aurélio está falando, poxa, mas já, realmente, a gente até queria. Quero ler aqui, a Cleane também falou, a emoção toma conta do meu ser quando escuto essa música do Cristino Vapichana. E a mim também, viu, Cristino? Realmente é uma música que toca muito fundo, muito fundo. Eu queria só fazer uma referência, você falou, né, que como é que vocês, indígenas, não podiam cantar na sua língua, né? E eu aqui em Munique, nós temos muitos grupos de imigrantes também, e às vezes as pessoas esperam que nós apresentemos a nossa cultura, né? As nossas tradições, só em alemão, né?
E eu faço questão de dizer assim, não, olha, eu vou fazer em alemão e em português. Posso fazer um pouquinho em alemão, mas faço realmente em português, porque é importante que vocês conheçam e deem valor à nossa língua, né? E não simplesmente ver a nossa cultura como algo folclórico, como você falou, né? No começo, essa questão de apresentar as histórias indígenas como lendas, essa folclorização, e essa folclorização do exótico para a gente aqui também é esse problema, né? Quer dizer, dar esse grande valor à nossa língua e à nossa cultura e às nossas raízes. O Marco Aurélio que está aí, ele é o tipo daquele camarada que conta uma história de 2 horas, sem esquecer nada. Ele passa o dia inteiro contando histórias, é um cara, assim, para mim, um dos mais estudiosos dessa linha. Quem sabe ele tem um privilégio também, o Valdério, para juntar esses dois para fazer um trabalho desse tipo, mostrar esse trabalho tão magnífico do Nordeste, né? Tão claro que é do Nordeste. É isso. Mas muito obrigado também pela oportunidade, Andréia, Cris, o Jô, por estar compartilhando um pouco com vocês. E a cultura, as pessoas acham, entendem, por isso que os indígenas são considerados uma última classe de humanidade, acha que porque nós decidimos cuidar da floresta, cuidar do meio para todo mundo sobreviver, acho que isso é inferior ao cara que faz o foguete ou que pilota o foguete, vai na casa do cacete. O fato é, tudo que nós utilizamos, seja para qualquer equipamento, ele é extraído daqui do planeta. Ele não vem de fora. Então, essas novas tecnologias não resistem sem esse tradicional. Não resistem. Então, por isso que é necessário equilibrar e ter esses cuidados. Você ter esse cuidado. Então, considerar o outro como humano da mesma linha. Tanto é que, embora seja wapchana, estou aqui caminhando no meio dos que tem jabuti hoje, dos grandes autores até do mundo. Então, gente em qualquer lugar. E não é de se estranhar se me verem pilotando uma Ferrari, falar, o índio aqui, como é que pode o índio dirigir? Claro, você dirigir. Agora, se fosse um cachorro, ou um jacaré, ou qualquer outro bicho que estivesse pilotando, aí é de se estranhar. Por quê? Porque a Ferrari, aquele carro, não foi feito para um bicho pilotar, mas por gente pilotar. Então, gente em qualquer lugar. O mesmo cuidado que gente tem com seus filhos, isso é geral em qualquer lugar. O mesmo cuidado que a gente tem com a nossa saúde, com a nossa preservação da vida, é igual a qualquer lugar. Então, a gente deve, quando começar a se olhar nesse mesmo nível, nós vamos ter uma humanidade aí extraordinária. Muitíssimo obrigada, Cristino. Terminamos aqui, então, agradecemos muitíssimo as suas palavras, os seus ensinamentos para a gente aqui hoje, realmente. E essa entrevista fica gravada para quem quiser ver de novo, ouvir de novo um pouquinho ao vivo o Cristino. E nós vamos terminar deixando você na tela. Que tal, Cristino? Mais uma vez, tocando lentamente, ouvindo assim, nos deliciando com a sua voz. Pode ser? Poxa, pode. Muitíssimo obrigada. Tchau, quero paz todos os dias. Vou percorrer o mundo e levar toda a alegria que puder. Hoje há muita violência, tanta destruição, tantas guerras, muitas dores, vidas cheias de terror. Por isso, já não sentem a luz do sol, já não ligam mais pras flores, não conseguem ouvir do canto o som da paz. Já não sentem a luz do sol, já não ligam mais pras flores, não conseguem ouvir do canto
o som da paz, que todos consigam ouvir esse som da paz e consigam enxergar a cor das cores e o valor que a vida tem. Muito obrigado. Samarudandum awan kajanda uti Painhau amajatu minham Pabinak tuncaru minhau naik parichau Ipei amajad murukupan susui Samarudandum awan kajanda uti Painhau amajatu minham Pabinak tuncaru minhau naik parichau Ipei amajad murukupan susui Tukar caminhau misletpan cuyarara Urzinhau suduquita pinhão e misdia Balcupo cutu urzinhau noitinhão Intiu eitinhão Ajutan saboruan taná Uatu tu amaku kisa tipanku naiki O amaku arzandauan e balcu O amati alto, o ambaco patipei, o daruru bem Aqui eu quis e bem, chapaulé Quando fecho os meus olhos Vejo um lindo amanhecer Com muitas formas, desenhos e cores Toda a terra vestida de flores Vejo a paz namorando arco-íris Estrelinhas tocando meu chão Passarinhos cantando juntinhos Rodopiando a voar contramão Vem comigo viajar nessa aventura Vamos juntos com sonhos brincar Vamos misturar todas as cores E de todos os sabores provar Vem comigo viajar nessa aventura Vamos juntos com sonhos brincar Vamos misturar todas as cores E de todos os sabores provar